Olá a todos, bem-vindos a esse programa onde queremos falar sobre fundamentos da nossa fé cristã. E eu gostaria hoje de abordar um pensamento lógico de toda a espiritualidade, que fala da nossa relação com um Deus superior. Basicamente, nesse programa, queremos falar da relação deste Deus, ser superior, com o ser humano. Claro que nessa nossa conversa vamos ter pressupostos de quem é esse Deus e de quem é esse ser humano. E aí a abordagem, o foco principal está na palavra religião. Você já deve ter pensado nesse termo, religião, a raiz da sua palavra, vem de um termo latino, religare, mas vamos pensar no português, o verbo religar. Parte de um pressuposto de que um dia o ser humano e Deus já estiveram ligados e foram desligados. Como agora então a Sagrada Escritura, a Bíblia, o que ela nos diz sobre esse processo de religar? Para isso, permitam-me, eu quero usar uma pequena ilustração. Eu tenho aqui em minhas mãos um imã destes simples de geladeira e gostaria de explicá-lo no seguinte sentido. Pensem em Deus como esse imã. Segundo a Bíblia, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E aqui eu quero utilizar esses simples clipes, ilustrando como o ser humano. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, perfeitamente ligados, volta ao tema religar, depois chegaremos lá, perfeitamente ligados um com o outro. Segundo a Bíblia, o pecado fez com que o ser humano desligasse de Deus. Literalmente não está mais ligado. E agora o processo que queremos conversar numa série de assuntos é como esse processo de religamento acontece. Ora, simplesmente poderíamos aí falar de várias espiritualidades, religiões, sistemas religiosos. Segundo a doutrina luterana, sobre a qual vamos falar, ou melhor dizendo, segundo a Bíblia, o ser humano não apenas desligou-se do Criador, mas perdeu a essência, perdeu a imagem e a semelhança, como diz lá na Bíblia. E para essa minha explicação, eu uso um outro clipe, que aqui é um clipe de plástico. E como vocês bem sabem, ele não vai ficar imantizado. Logo, esse processo de religamento existe um problema. Por mais que nós criemos sistemas religiosos, por mais que a gente pense em coisas a se fazer para voltar a estar ligado, sempre vai haver esse problema. Ele é pecador. Na verdade, nós não somos pecadores porque cometemos pecados, mas nós cometemos pecados porque já nascemos pecadores. Como então realizar a religião? Como isso pode acontecer? A Bíblia diz que Deus se fez homem. Aí nós chegamos em Jesus, o centro. Quando Deus se fez homem, ele se tornou perfeito, não como nós, pecadores de plástico, e viveu entre nós. E agora, nós sabemos que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. E aqui eu trago essa explicação, esta fé é este ligar-se em Jesus. E o que acontece? Assim somos religados em Jesus a Deus o Pai, apesar de continuarmos sendo pecadores. O foco desta lembrança é o texto de 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, está escrito: há um só Deus. Esse é um princípio doutrinário, há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, um só que religa ao Criador, que é Cristo Jesus, o homem. Esse é o ponto de partida, a relação entre Deus e o homem. Só se dá a ligação por meio de Jesus. E aqui podemos lembrar de várias outras situações. Não é aquilo que eu como, aquilo que eu visto, não é uma estrutura religiosa que vai me trazer a um religamento a Deus, o Criador, mas é uma ação graciosa de Deus, ligada a um elemento salvador que é Jesus. Em Jesus, ligado com Jesus, voltamos a estar com Deus, o Pai. Deus se fez homem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para vir conviver conosco. E agora o elemento fé que nos liga a Cristo nos traz a religião plena.
Que Deus assim nos abençoe, nos guarde a encontrar Cristo e nele a verdadeira religião. A questão toda de um projeto por 20 anos. A seguir foi Jesus levado para o deserto da comunidade evangélica luterana Concórdia. Um fraco, simples corpo caminhando pela multidão, sou tão grato por